Olá, aqui é Heráclito Ribas de Supermercado de Sucesso e hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma importantíssima ferramenta de gestão do seu negócio e, na minha opinião, é sem dúvida a ferramenta mais importante para um pequeno e médio empresário gerenciar para não ter problema. Fluxo de caixa, na minha opinião, é a única que pode quebrar um supermercado. Prejuízo não quebra, excesso de estoque não quebra, roubo não quebra, pane no sistema não quebra, mas fluxo de caixa negativo quebra qualquer negócio. Bem, e muita gente tem dificuldades de caixa e tem um grande estoque dentro de casa. Por exemplo, por falar em um dos aspectos que dificultam ter um fluxo de caixa positivo, é o excesso de estoque. E eu já vi empresários com excesso de estoque fazendo empréstimo em banco para pagar folha de pagamento, por exemplo. Então, essa é uma ferramenta de gestão importantíssima. E hoje eu vou te falar aqui um pouquinho sobre como é que você pode evitar entrar nesse erro, mas principalmente o que é o fluxo de caixa. Bem, o fluxo de caixa é uma anotação diária ou frequente dos dados reais de entradas e saídas, preferencialmente diária, onde você registra tudo que entrou e saiu, pode fazer por departamento, ou pode fazer na empresa como um todo, bem como os saldos. Quer dizer, o fluxo de caixa registra apenas os ativos, realmente os ativos. Você não registra promessas, você não registra dívidas futuras, nada disso. É aquilo que está acontecendo no dia a dia do seu supermercado. Então é uma ferramenta relativamente simples, né, de anotação diária e que pode fazer com que você tome decisões acertadas e seguras de tudo que você vai fazer. Eu quando tinha o meu supermercado, eu obviamente tinha outros controles, mas o fluxo de caixa era o controle que eu olhava diariamente e em cima dele tomava muitas decisões. Então é uma ferramenta de gestão financeira, mas principalmente uma ferramenta de gestão administrativa. Uma ferramenta onde praticamente toda a empresa poderia saber participar, principalmente se for quebrada por áreas, dependendo do tamanho da empresa, da natureza do negócio. Mas o gestor, o dono do supermercado, ele deve ter o seu fluxo de caixa diário atualizado e de maneira muito consistente. Qual a real importância do fluxo de caixa? Bem, você consegue fazer projeções de qual deve ser o seu fluxo de caixa, porque você assumiu compromissos e quer saber se em determinada data você vai ter recurso suficiente. Obviamente, você então faz projeções de vendas, de recebimento e até de despesas. Pode ser de curto, médio e longo prazo. Obviamente, com o passar do tempo, você vai corrigindo essas projeções com as informações que vão sendo alimentadas. E no dia a dia, o seu fluxo de caixa, o seu controle de fluxo de caixa vai sendo comparado contra a projeção. E você quer tomar decisões para se manter dentro das projeções. As projeções elas foram feitas para que você atinja as metas do ano. Então, não se deve manipular as projeções para adequar à realidade. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ao longo do tempo, alguns fatores influenciam na mudança de compra, de venda, de recebimento, e a projeção ela deve ser ajustada. Quanto mais longa a projeção, maior o risco de erro, obviamente. Projeções e previsões têm por característica estarem erradas mesmo. Só que o que você quer é errar o mínimo possível, estar mais próximo da realidade e cumprir um plano para que ao longo do ano a sua meta final ela seja plenamente
atingida. Então, o fluxo de caixa, o relatório diário e o status de onde você está contra a projeção do fluxo de caixa te dão bons balizadores para você saber se está indo para o caminho certo, se a velocidade, se está tudo ocorrendo como você previa. Caso encontre divergências, dificuldades ou números muito diferentes, você pode atuar na correção e na reorientação da dinâmica do seu negócio. Seja, talvez você precise de mais atenção na área de recebimento, de cobrança, talvez a vendas precise um pouco mais de atenção, seu departamento de compras precisa ser realinhado, ou mesmo o seu estoque, comparando o seu estoque com aquilo que deveria ser, é uma oportunidade muito grande para fazer o reajuste desse estoque e fazer com que o seu fluxo de caixa ele seja positivo. Bem, além desse controle, o fluxo de caixa te dá uma boa noção do nível da rentabilidade dos seus ativos. Se seus ativos estão funcionando, se eles estão te dando um rendimento, um ganho, de acordo com aquilo que você projetou, de acordo com o esperado do nível de investimento que você fez em ativos, em ações, em pessoal, equipamento e etc. O bom do fluxo de caixa que me agrada muito que é o número real, o número do dia, o número sem maquiagem, né? Ou sem grandes mágicas contábeis. Então, uma ferramenta muito pragmática para o gestor tomar decisões rápidas, tomar decisões que são inquestionáveis. Além desse controle financeiro que o fluxo de caixa te permite, ele te permite também projeções muito importantes, projeções para os seus investimentos. Digamos que uma das suas intenções seja fazer uma contratação de financiamento para troca de ar-condicionado no seu estabelecimento. Obviamente que essa troca ela vai dar ganhos de climatização, de uma boa percepção do cliente sobre melhoria do ambiente e tal, mas ela também tem que dar ganho financeiro. Imagina-se que uma troca de equipamento de ar-condicionado vai reduzir o seu gasto com energia elétrica, para dar um exemplo. Como é que você vai notar isso? Como é que você vai perceber isso? Sim, na conta de energia elétrica é um dos fatores. Então, mas possivelmente vai ser um retorno a bastante longo prazo. Você tem que contar com isso, mas também tem que contar com a sobra de caixa no seu fluxo de caixa para cobrir este financiamento. Ou seja, você consegue prever dentro desta ferramenta de controle de fluxo de caixa e projeção de fluxo de caixa, se honrar esse financiamento é completamente possível. De tal forma que você toma decisões dentro daquilo que é possível na sua saúde financeira, naquilo que você está enxergando, naquilo que está às suas mãos, né? Então, é uma ferramenta bastante pragmática para esse tipo de planejamento de investimentos e de retorno. A outra coisa que me agrada muito no controle através do fluxo de caixa é no seu controle de custos. Qualquer negócio de varejo ele precisa ter uma guerra nos custos constante. Então, tem que ser tudo na ponta do lápis. O custo da energia elétrica, quebra, para quem é dono de supermercado, as quebras, seu custo da folha de pagamento, de serviços contratados, terceirização, limpeza e etc. Bem, com essa visão clara, diária,
de tudo que está acontecendo com os seus custos, você consegue tomar ação para fazer uma mudança na rentabilidade do seu negócio imediata. Muitas vezes você não precisa nem ver chegar ao fim do mês para saber o que está acontecendo, para onde está indo o seu dinheiro, se os custos aumentaram, diminuíram, houve despesas não calculadas ou não projetadas. Então, o fluxo de caixa também serve como uma ferramenta excepcional para fazer o controle e a otimização dos custos do seu negócio. Essa ferramenta, ela também é um apoio super importante na tomada de decisão de redução de quadro de colaboradores, por exemplo, na expansão do seu negócio, investimento em marketing, no retorno sobre investimentos já feitos. Então, é uma ferramenta importantíssima para tomada de decisões estratégicas no seu negócio. Se a sua projeção de fluxo de caixa não está sendo atingido pelo fluxo de caixa ideal, real, algumas decisões importantíssimas você pode tomar em cima disso. Então, é uma ferramenta de apoio à gestão muito, muito, muito importante, que eu não dispensaria de forma nenhuma. E como é que se gerencia isso? Como é que você consegue ter informações reais e importantes? Dá para fazer manualmente, numa planilha Excel, por exemplo, mas eu não recomendo. Eu recomendo que tenha um sistema de gestão que permita entradas e saídas, que elas sejam ali imputadas, né? Os dados sejam alimentados, para que você possa inclusive ter relatórios visuais, gráficos, que te mostrem o comportamento do seu fluxo de caixa, e também o numérico, para você saber exatamente o valor que foi pago, foi recebido, que variou em termos de percentual, em termos de números reais, né? Então, ter um sistema para fazer o controle do fluxo de caixa, e de preferência que ele esteja linkado a outros módulos de gestão financeira e contábil do seu negócio, é importantíssimo. Eu recomendo que seja, então, via sistema, embora, novamente, possa ser utilizado um Excel para fazer esse controle. Sinceramente, eu comecei no meu próprio negócio com Excel, antes de o sistema estar completamente preparado para fazer os relatórios que eu queria, e em pouco tempo eu tinha no sistema isso muito bem detalhado, muito bem equacionado, para que eu pudesse tomar decisões maduras em cima do que estava acontecendo com o negócio. Bem, finalmente eu queria dizer, principalmente para donos de supermercado, que sem medo de errar, o estoque é o seu grande vilão e também a sua grande solução. A gestão perfeita do estoque, ou adequada, otimizada, eficaz do estoque, vai permitir que o seu fluxo de caixa seja sempre sadio e consiga sempre trazer lucratividade para o seu negócio. Então, a combinação de compras bem feitas, um estoque bem controlado e um controle do fluxo de caixa, essa combinação ela é fundamental para que você saia do vermelho e imediatamente passe a ser lucrativo, ou se já é lucrativo, para níveis de lucratividade muito maiores. Então, atenção no seu estoque, atenção no seu fluxo de caixa, e faça esses controles que eu estou recomendando, que eles são fundamentais para a saúde do seu negócio. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje sobre fluxo de caixa. Ela foi feita especificamente para você, e a gente vai falar sobre outros temas importantes na próxima videoaula. Obrigado, esteja com a gente aqui em Supermercado de Sucesso. Forte abraço!